marca do cristão dedicado. Reflexão baseada em João 13, 31 a 38. No Evangelho de João, capítulo 13, versículo 31 ao 38. Vamos refletir nesta noite nesses versículos. Nos diz a palavra de Deus. Quando ele saiu, disse Jesus: agora foi glorificado o Filho do Homem, e Deus foi glorificado nele. Se Deus foi glorificado nele, também Deus o glorificará nele mesmo, e glorificá-lo-á imediatamente. Filhinhos, ainda por um pouco estou convosco, buscar-me-eis, e o que eu disse aos judeus também agora vos digo a vós outros, para onde eu vou, vós mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Que também vos ameis uns aos outros. Isto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns para com os outros. Essa palavra, o Senhor Jesus, em seus últimos dias aqui na terra, no término do seu ministério terreno, ele reúne os seus discípulos para dar algumas instruções, algumas reflexões, para prepará-los para dar continuidade ao ministério aqui na terra, através da igreja. E sabemos que desde o início do cristianismo, o cristão procurou, meus amados, ser identificado. Ele procurou, na verdade, ter algo que o identificasse, e isso através de símbolos, como o sinal da cruz, como gestos manuais, cruzes desenhadas em paredes, em túmulos. Enfim, os cristãos, eles sempre procuraram ser identificados como tais. Hoje não é diferente. Hoje nós costumamos ver na sociedade os veículos em seus para-brisas, suas janelas, com dizeres bíblicos, com versículos bíblicos, ou com palavras de afirmação. E vemos que ainda hoje os cristãos, eles procuram ser identificados como cristãos. O simbolismo em si, meus amados, não tem problema nenhum. Mas a sua superficialidade, sim. Quando o simbolismo ele é apenas externo e não interno, nós vemos, na verdade, uma falta gravíssima entre os cristãos. Observamos que o simbolismo, muitas vezes, é apenas visível, mas não reflete o exterior, não reflete o que realmente está dentro dos corações dos cristãos. Mas o que devemos entender é que o que mais importante que os sinais visíveis são os sinais internos, são os sinais espirituais de um crente verdadeiro. E aqui observamos que João ele nos apresenta, nesses versículos que acabamos de ler, 3 marcas de um cristão dedicado. Esse tema que eu vou refletir com vocês neste vídeo, ele é um tema extraído do livro de John MacArthur, o livro Como Ser Crente no Mundo de Descrente. E aí vem o tema, as marcas de um cristão dedicado. E quais são as marcas de um cristão dedicado? Bem, nós queremos apresentar neste vídeo apenas 3. Primeiro, o cristão dedicado, ele está preocupado com a glória de Deus. Ele não está preocupado com si mesmo. Ele não está preocupado com as vaidades. Não está preocupado com o que as pessoas vão dizer dele, ou vão lhe admirar, ou vão lhe aplaudir, ou vão lhe honrar. O cristão dedicado, ele não está preocupado em glorificar a si mesmo, mas sim o nome do Senhor. E observamos que essa primeira marca apresentada aqui nessa reflexão, a marca do cristão comprometido, cristão dedicado, veja que a sua preocupação reside no fato de glorificar o nome do Senhor, pois para isso nós fomos criados. Qual seria o fim principal e supremo do homem? Glorificar a Deus
e gozá-lo para sempre. Observamos que o crente dedicado não está preocupado com a sua própria glória. Ele não está preocupado com honrarias, não está preocupado com popularidades. A sua preocupação única é glorificar a Deus. E aqui observamos que, segundo John MacArthur, a vida do crente comprometido reflete os atributos de Deus e o Senhor é louvado pela maneira que ele vive. Observamos que Deus é louvado através do nosso comportamento na sociedade. Deus é louvado através do nosso compromisso em sua obra. Deus é louvado por aquilo que fazemos e que engrandece o seu reino. E Jesus ele fez 3 afirmações aqui nesse texto. Ele fala que, primeiro, agora é glorificado o Filho do Homem. Observamos que a morte de Cristo naquela cruz simboliza a sua glorificação. Na cruz, meus amados, Jesus realizou a maior obra do universo, que é a obra de redenção. Na cruz, Jesus venceu a morte. Jesus venceu o pecado. Jesus venceu o inferno. Observamos que a obra de redenção é digna de toda glória, é digna de toda honra e de todo louvor. Segunda coisa que Jesus afirmou nesse texto é que Deus é glorificado nele. Não somente, meus amados, Jesus foi glorificado, mas também o próprio Deus foi glorificado nele mesmo. Jesus fala da sua morte, do seu sepultamento e da sua ressurreição. E todos esses eventos aqui abrangem, meus amados, de forma perfeita a glória do plano redentor de Deus. Deus é glorificado por meio dos detalhes do Evangelho. E por isso é importante que a igreja ela seja uma agência divulgadora do Evangelho. É importante que nós cristãos possamos assim pregar esse Evangelho. Porque através da pregação do Evangelho, Deus é glorificado. E finalmente observamos que Jesus fala nesse texto que também Deus é glorificado. Jesus revela, meus amados, que existe uma glorificação mútua entre o Pai e o Filho. Jesus afirma que se Deus é glorificado nele, também Deus o glorificará em si mesmo e logo o há de glorificar. Então veja que a glorificação ela é mútua. Há uma mutualidade aqui na glorificação. E finalmente, meus queridos, nosso zelo, nosso testemunho, nossa vida consiste sempre em glorificar a Deus acima de tudo e de todos. A segunda realidade que podemos refletir aqui nesse texto, a segunda marca do cristão dedicado, é o amor incessante entre os filhos de Deus. Observamos que a palavra aqui nos é dita, nos versículos 34 e 35, onde Jesus ele fala que devemos amar uns aos outros. Observe que ele fala que o amor é um novo mandamento, ou seja, uma ordenança. É importante que a igreja ela zele pelo amor, ela possa de fato viver o amor de Cristo, porque este é o mandamento. Veja que Jesus diz: novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos ameis, que também vós ameis uns aos outros. E uma coisa interessante que Jesus fala ainda sobre o amor entre os crentes, entre os cristãos, é que nisto conhecerão todos que sois meus discípulos. Então, muitas pessoas estão preocupadas com o simbolismo externo, para mostrar a todos que são cristãos, para apontar que são cristãos. Veste camisas com o nome Jesus, ou eu amo Jesus. Veste camisas com versículos bíblicos. Procuram defender com garras as suas placas de igreja, de denominações. E observamos, irmãos, que como é que a sociedade ela deve conhecer
o cristão? Através do amor que há entre nós, ou que deveria haver entre nós. Será que a sociedade olha para os cristãos hoje e vê esse amor refletido do Senhor Jesus Cristo em nossas vidas? Ou que nós estamos refletindo o amor de Cristo na sociedade? O amor entre os filhos de Deus talvez se constitua um desafio árduo dentro da igreja. Amar quem nos ama é muito fácil. É tranquilo amar quem nos ama. O grande desafio é poder amar aqueles que nos perseguem, aqueles que nos odeiam, aqueles que nos detestam, aqueles que querem nos destruir. E quando lemos essas palavras aqui do Senhor Jesus Cristo, nosso Mestre, nós aprendemos que o crente dedicado não se preocupa apenas com a glória de Deus, mas ele está cheio do seu amor. Nós somos, meus amados, recipientes desse amor. A igreja que somos, você e eu, devemos estar cheios do amor de Cristo. Por quê? Porque o amor é a marca mais significante do cristianismo, pois a mesma nos distingue do mundo. Veja que o versículo 35, Jesus diz: nisto conhecerão que vocês são meus discípulos, se tiverdes amor uns para com os outros. O crente em Cristo possui capacidade para exercer a prática do amor, pois a mesma foi dada pelo Senhor Jesus Cristo. A mesma foi dada por Cristo. O amor genuíno, meus amados, dispensa as desculpas para não amar. O amor de Cristo nos capacita a amar de forma incondicional o nosso irmão. Por isso eu pergunto, será que realmente a igreja no século XXI ela tem amado como Cristo amou? Exercido o amor de Cristo ou aplicado de forma verdadeira e honesta o amor de Cristo? Eu pergunto a você que me ouve, qual tipo de amor devemos dedicar aos nossos irmãos? E a resposta, quem dá, é o próprio Senhor Jesus Cristo, quando ele fala: como eu vos amei, a vós, que também vós, uns aos outros, vos ameis. Esse, meus amados, é o tipo de amor que, como crentes, devemos dispensar aos nossos irmãos. O amor de Cristo. O amor de Cristo é altruísta, ou seja, ele não age por interesse próprio, com segundas intenções. O amor de Cristo, meus amados, é sacrificial. O amor de Cristo, ele é indiscriminado. Ele não tem discriminação para amar. Ele ama de forma incondicional, não importando o que vai ganhar ou o que vai perder. O amor de Cristo, meus amados, é compreensível e mais, o amor de Cristo é perdoador. Então, quando refletimos sobre esta segunda marca aqui, observamos que estamos distante desse amor que Cristo nos ensinou a amar. Muitas vezes, nós amamos só quem nos interessa. Ou seja, não é um amor altruísta. Muitas vezes, nós não sacrificamos uns pelos outros, o amor sacrificial. Fazemos discriminação para amar. Ou seja, escolhemos a quem devemos amar ou deixamos de amar. Muitas vezes, nós não refletimos o amor compreensível e compreender as falhas do irmão, poder assim perdoá-lo, e aí vem o amor perdoador. Será que realmente a igreja tem perdoado? Será que quando ligamos a TV, olhamos as redes sociais, o que nós vemos por parte da igreja hoje? É uma igreja que destila ódio? É uma igreja que
persegue, uma igreja que procura muitas vezes destruir o seu próximo. Então vejam, meus amados, que está distante do amor que Cristo ensinou a amar. Se o nosso amor não for neste padrão, nós não estaremos cumprindo o novo mandamento. Porque o amor aqui, Cristo ensina, é o mandamento. Ele fala, novo mandamento vos dou. É como se ele estivesse dizendo, já que vocês observam tanto os mandamentos, já que vocês, e muitas igrejas hoje, e não falo de igrejas que hoje muitos não têm considerado como cristãs, mas eu até falo na ideia de muitas igrejas ditas reformadas e puritanas que estão pautadas na base legal da lei de Deus e que não é errado, você deve realmente observar a lei de Deus, mas observe que a lei aqui, ela não abole o amor. Perceba que a lei é um mandamento. E dentro dos 10 mandamentos, Jesus Cristo diz que devemos amar a Deus sobre todas as coisas, sobre tudo, com todas as nossas forças, mas também devemos amar o nosso próximo como a nós mesmos. Então, observe que o que Cristo ensina aqui não está distante daquilo que a lei está mandando fazer. Mas muitos, hoje, querem pautar a sua vida apenas na ideia da lei. São legalistas. E a terceira marca do cristão dedicado é que ele é portador de uma lealdade inabalável a Cristo. Observamos aqui que os versículos 36 a 38 nos é dito. Versículos 36 a 38. Perguntou-lhe Simão Pedro, Senhor, para onde vais? Respondeu Jesus, para onde vou não me podereis seguir agora. Mais tarde, porém, me seguireis. Então replicou Pedro, dizendo, Senhor, por que não posso seguir-te agora? Por ti darei a própria vida. E Jesus pergunta a Pedro, darás a vida por mim? Em verdade vos digo, que jamais cantará o galo, antes que me negues por 3 vezes. Então, meus amados, a princípio observamos que Pedro vacilou na lealdade para com Cristo, porque ele havia negado a Cristo. Então, o cantar do galo comprovou essa negação. A vida do discípulo vai além de uma lealdade prometida. O discípulo, meus amados, de Cristo é leal quando ele é operoso, que trabalha, produz na obra de Deus, que ele é funcional, ele funciona, ele é ativo, ele não é morto, ele não é estagnado, ele trabalha, ele movimenta. O amor de Cristo, meus amados, o crente, ele além de ser operoso, além de ser funcional, ele se mantém firme em qualquer tipo de pressão, ele não desiste. Quantos crentes, meus amados, estão fora da igreja, desistiram de caminhar? Quantos crentes, por besteira dentro da igreja, por picuinha, e por falta de amor, do amor de Cristo, deixaram de estar na sua igreja e foram para outras igrejas, achando que lá vai ser diferente. A conversa, meus amados, sobre a iminente partida de Cristo abalou de forma profunda o coração dos discípulos, especialmente de Pedro. Porque Pedro, meus amados, rejeitava o fato de que Jesus os deixaria. Podemos comprovar isso em Mateus capítulo 16, versículo 22. O fato é que Pedro era leal ao Senhor. E estava disposto realmente, talvez na emoção, ele diz, olha, estou disposto a dar a minha vida por ti. E vamos ver lá na frente que realmente isso aconteceu. Pedro deu a vida pelo Senhor Jesus Cristo. Mas naquele momento ele agia por emoção. Tanto é, meus amados, que a Bíblia nos revela que quando o Senhor Jesus foi preso no Getsemane, os discípulos fugiram, foram embora, correram.
eu quero concluir esta palavra perguntando: quanto à nossa lealdade em Cristo, você realmente tem sido leal ao Senhor Jesus Cristo? Qual é a promessa que nós fizemos? Lembre-se, muitos cristãos, no ato do batismo, fizeram profissão de fé, se comprometeram diante de Deus e diante da igreja, que iria amar os seus irmãos, que iria ser operoso, iria estar firme frente às pressões da vida, que ele iria ser funcional, mas ele cumpriu essa promessa, que iria respeitar seus pastores, a sua liderança. Observe, tem cumprido essa promessa? Então, meus amados, qual a promessa que nós fizemos? Que nós amaríamos a Cristo de todo o nosso coração? Hoje nossos corações estão divididos entre mundo e igreja, entre política e igreja, entre políticos e igreja e evangelho. E queremos muitas vezes colocar desculpa de que defendendo um determinado político, estamos amando a Cristo. Quando na verdade observamos o que tem realmente se disseminado na sociedade por parte da igreja, de fato, é um ódio entre os cristãos. Será, meus amados, que prometemos ao Senhor Jesus Cristo que sempre estaríamos dispostos a servi-lo, que seríamos fiéis e que jamais o abandonaríamos? Quantas promessas nós fizemos a Cristo e muitas vezes falhamos em cumpri-las? Porém, queridos, eu quero dizer neste vídeo, como não foi tarde para Pedro, também não é tarde para você. Não é tarde para mim. Nós precisamos dar provas de que realmente somos verdadeiramente cristãos dedicados. Cristãos leais ao Senhor Jesus Cristo. Para isso, meus amados, é necessário resgatarmos 3 marcas que foram abordadas nessa mensagem e que têm sido abandonadas pela igreja. Primeiro, estamos preocupados em glorificar a Deus em tudo, acima de tudo e de todos. Nós estamos dispostos a resgatar a prática do amor que tem sido perdida e que se esfriou. Nós estamos dispostos a sermos leais ao Senhor Jesus Cristo, mesmo que isso nos custe a própria vida. É possível que muitas vezes não tenhamos forças ou não tenhamos expressado as marcas de um cristão dedicado, mas o Senhor Jesus Cristo, Ele nos deu provas de que nós podemos ser transformados. Quando nos comprometemos em viver uma vida dedicada ao Senhor Jesus Cristo, meus amados, nós iremos pagar um preço. Mas devemos lembrar que o maior preço foi pago na cruz do Calvário. Você está disposto hoje a ser um crente dedicado, um crente prometido, em glorificar Deus, em amar seus irmãos e finalmente ser leal a Cristo, mesmo que isso lhe custe a própria vida? Pense nisso e que Deus te abençoe.